Olá, pessoal. Meu nome é Ina Jari, eu sou psicóloga, faço parte da equipe da Clínica Mancini. Vou responder a pergunta da Josiane Silva, que nos questionou se é loucura uma pessoa preferir a masturbação do que ter relação sexual. Primeiro, Josiane, eu te diria que não é loucura. No comportamento sexual não existe uma norma ou uma regra para isso. Só que é importante entender qual é o contexto da situação em que isso ocorre, porque apesar de não ser uma doença, isso pode causar sofrimento para a pessoa e por isso é importante procurar ajuda. Se a gente for pensar historicamente, quando a sexualidade começou a ser estudada pelo Freud, na cultura daquela época, uma sexualidade normal tinha padrões muito estreitos, né? E com o passar do tempo, o próprio Freud percebeu que as pessoas tinham diversas formas de se relacionar sexualmente. Se nós formos pensar hoje, os hábitos sexuais das pessoas diferem muito de uma para outra. Mas quando a gente pensa na masturbação em detrimento da relação sexual, a gente precisa entender qual que é o significado disso para o sujeito. Porque a masturbação é uma maneira que a pessoa encontra de se satisfazer sem precisar entrar em contato com o outro. Se a gente for pensar dentro desse contexto, preferir a masturbação do que uma relação sexual pode significar fugir de um relacionamento com a outra pessoa. E isso pode ser mobilizado por muitas causas ou razões diferentes, né? A gente pode pensar que a pessoa tem mais facilidade de alcançar o orgasmo por meio da masturbação do que na relação genital, porque nessa relação genital ela se sente desprotegida, ela se sente vulnerável. Isso provoca que ela tenha dificuldade de relaxar, de se entregar nessa relação. Essa troca da relação com o outro pode ser que a pessoa acabe precisando entrar em contato com as diferenças do outro, que não é igual a ela, e isso pode levá-la a uma sensação, né? Tudo isso pode levá-la a uma sensação de perda de controle, ou que ela sinta que a sua independência está ameaçada ali diante dessa relação. O que é diferente da masturbação, porque na masturbação a pessoa vai controlar o seu próprio prazer, né? Isso só depende dela. Isso também pode estar ligado a uma baixa autoestima, a uma insegurança com o seu corpo ou com a capacidade sexual. E isso faz com que a pessoa tenha um medo de ser rejeitada nessa relação com o outro, medo de ser abandonada por essa outra pessoa. Pode ser que ela tenha uma dificuldade dessa relação de intimidade e achar que com isso, nessa relação, ela vai perder a sua identidade e por isso ela foge de uma relação que tenha um envolvimento emocional muito maior. Mas além disso, pode ser que existam questões que são dificuldades na relação com o parceiro. Que por questões ali diante daquela relação, a dois, a pessoa tenha perdido o interesse pela relação sexual e prefira se masturbar. Então, tudo isso precisa ser avaliado e precisa ser respeitado, porque cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem uma perspectiva e uma subjetividade diferente. Então, a gente precisa compreender o contexto que isso acontece, certo? Obrigada!